Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero aqui agradecer a Deus por esse dia. Esse é o dia que fez o Senhor nosso Deus. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Quero saudar a todos e cumprimentar o nosso pastor, presidente, pastor Carlito Machado Fiel, sua esposa, nosso pastor vice-presidente, pastor Wilson, sua esposa, e todos os obreiros aqui da sede e do campo de Itabuna. Quero deixar uma palavra ao seu coração neste dia. Quero refletir com os irmãos num texto que está em Josué, capítulo 14, o versículo de número 6 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Amém? Como está o teu coração? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias de lutas, de adversidades, dias de tribulações, mas Cristo nos garantiu a vitória. Nesse texto que nós lemos, o contexto dele fala de Josué e Calebe. Quem não se lembra dos 12 espias que foram enviados em Número capítulo 13, esses 12 espias foram enviados a espiar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. E a Bíblia diz que eles voltaram, trazendo as boas notícias a respeito daquele lugar. Mas 10 dos 12 voltaram contaminados pelas coisas que viram aquele lugar que poderia atrapalhar o cumprimento da promessa. Uma delas, os gigantes, os anaquins. No versículo 33 do capítulo 13, o escritor diz que aqueles homens voltaram e fizeram derreter o coração do povo, de maneira tal que aqueles homens, o povo de Israel, olhavam para os anaquins e se viam como garfanhotos, ao mesmo tempo que, aos olhos dos anaquins, também eles se pareciam garfanhotos, pela sua fragilidade. Mas a Bíblia também diz que Calebe e Josué voltaram confiantes na promessa que Deus havia dito. E é interessante observar que a forma como nós sentimos, vemos e percebemos as coisas pode definir a vitória que nós pretendemos ter. O que nós sentimos define as nossas atitudes. Nossas atitudes definem a nossa vida. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam aquilo que nós sentimos a respeito da nossa fé. Josué, no capítulo 14 de Números, diz que eles olhavam para os anaquins diferente pela qual os seus irmãos o enxergavam. No capítulo 14 do mesmo livro de Números, do versículo 7, Josué e Calebe se põem de pé no meio da congregação e diz: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais.
Olha que coisa interessante. Uns olhavam os anaquins e os enxergavam como predadores. Outros dois, Calebe e Josué, olhavam para os anaquins e os viam como presa, como pão. A forma como nós enxergamos, irmãos, esse momento que nós estamos passando, pode sim definir a nossa vitória. Josué nos dá esse exemplo. E por essa atitude, a Bíblia diz no capítulo 14 de Números, que, versículo 24, porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve um espírito, outro espírito, não espírito de medo, não espírito de temor, não espírito de fraqueza, mas de força, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou e a sua semente possuirá por herança perpetuamente. É interessante nós observarmos, irmãos, que esta palavra ela é digna de toda aceitação e se aplica aos nossos dias. Em Provérbios capítulo 4, o escritor, ele diz, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus não disse que no mundo nós não teríamos aflição. Ao contrário, no capítulo 16 de João, no versículo 33, ele diz, eu digo estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós venceremos esses dias que nós estamos enfrentando, se nós crermos na palavra do Senhor. Eu sei que a forma pela qual nós enfrentamos esse momento definirá como nós sairemos dele. Não tenhamos um espírito de medo, não tenhamos um espírito de temor, confiemos nas promessas do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor nos garante, Deus disse a Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. O ânimo nos dá encorajamento para enfrentar esses momentos. Força, vigor vem do nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Como está o teu coração nesses últimos dias? Guarde o teu coração, preserve a palavra do Senhor, aquilo que Deus prometeu a você, aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele é fiel para cumprir. Por isso, Josué, ao escrever o livro, no capítulo que nós lemos, no capítulo 14, ele diz a Calebe, e Calebe diz a Josué, tu sabes a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Calebe está lembrando Josué as palavras do Senhor. Uma das coisas que acontece quando nós enfrentamos um momento como esse é a probabilidade, mediante a crise, esquecermos aquilo que Deus nos prometeu. Foi assim com os dois discípulos a caminho de Emaús. Esqueceram da promessa do Senhor e voltaram para a sua vida antiga. Nesse momento, eu quero dizer a você, não esqueça as palavras que o Senhor falou ao teu respeito. Guarde as palavras do Senhor em teu coração, como diz o salmista, porque ela é alimento para quem tem fome, ela é remédio para quem está doente, ela é água para quem tem sede, ela é saúde para o enfermo, ela é luz para quem está na escuridão, ela é lâmpada para os nossos caminhos. A palavra de Deus, meu irmão, ela é tudo que nós precisamos nesse momento. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlito e por toda a diretoria da igreja em proporcionar esses momentos para nós, de reflexão na palavra. Quando Josué ouve de Calebe, eu fico fascinado no texto que foi escrito, porque Calebe diz, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Como está o teu coração? Como está o teu coração nesse momento? Guarde o teu coração, preserve as palavras do Senhor, porque o pastor John Piper, em um dos momentos que ele estava enfrentando de um tratamento oncológico, as pessoas perguntavam para ele, como está, pastor? E ele dizia, não estou bem, mas me sinto bem, porque o fato é, ainda que nós venhamos padecer aflições, dificuldades, sofrermos lutas neste mundo, nós precisamos sentir bem, porque em Cristo nós temos a paz verdadeira. Esteja bem, sinta-se bem, ainda que não esteja tudo bem, sinta-se bem. E eu quero terminar deixando para você,
Números capítulo 6, versículo 24, a palavra do Senhor diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família.